Tarde, né? Que bom que vocês estão aqui com a gente nessa tarde. Nós vamos chamar para continuar, né, a conversa com a gente Marco Paulo Benuti de Espírito. E Marco Paulo é autor do livro Apocalipse segundo o Espiritismo, para quem chegou agora. Ele vai conversar conosco sobre a história da civilização à luz do Espiritismo, uma imersão no livro A Caminho da Luz. Marco Paulo, por favor. Hoje de manhã nós abordamos esse assunto tão importante que o Emmanuel trata lá no livro A Caminho da Luz, que é a questão da traição da humanidade. Nós fizemos até uma comparação sobre a parábola dos vinhateiros homicidas, vocês vão lembrar, que é exatamente aquela mensagem pela qual Jesus explica que o plano superior está constantemente investindo na Terra, mandando seus emissários. Na sequência, foi encaminhado o próprio Messias, que é Jesus, e o tratamento que esses espíritos recebem na Terra nem sempre é dos melhores. Pelo contrário, né? Jesus explica lá na parábola que os homens tratam esses grandes emissários da pior maneira possível, como fizeram inclusive com ele próprio, o levando à crucificação. Toda essa passagem nos mostra como que a humanidade lida com a verdade. Nós estamos falando de um planeta que, infelizmente, ainda tem muita dificuldade com a verdade. O nosso planeta é um planeta que foge da seriedade, do compromisso espiritual e que busca as distrações. Nós também comentamos isso bastante hoje de manhã, né? Bom, então esse ponto é muito abordado pelo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando ele vai falar da missão da religiosidade na Terra. Qual que é a preocupação do Emmanuel? A preocupação do próprio Cristo, do nosso pastor, que é o Messias do planeta, é de nos orientar. Essa orientação é trazida para a Terra e ela é deturpada de uma maneira muito bem explicada pelo Emmanuel na introdução do livro Emmanuel. Ele vai falar lá no primeiro capítulo, se não me engano, do livro Emmanuel, o capítulo chama Religião e Religiões. E ele vai explicar o seguinte, olha que imagem bonita e fácil da gente compreender que o Emmanuel nos traz na introdução desse livro. Ele vai falar o seguinte: o investimento espiritual superior é como aquela gota de orvalho pura que cai do céu, sem contaminação, aquela água purinha, mas que quando chega no solo da terra, se mistura com o pó das concepções humanas, formando ali um barro. Então o Emmanuel mostra o seguinte, olha, toda religiosidade, quando ela vem do alto, ela vem pura. Mas quando passa pelo filtro da cultura humana, essa religiosidade é contaminada. E isso é uma realidade para todos os sistemas de religiosidade do planeta. Até mesmo no meio espírita isso pode acontecer. Por isso que o Kardec nos trouxe um sistema tão bem consolidado e com tantas advertências para a gente impedir que o espiritismo seja também contaminado pelos interesses inferiores, né? Mas essa condução da religiosidade no planeta, ela é uma preocupação dos espíritos e ela caracteriza essa traição, essa defecção dos seres humanos. Então nós vimos que um dos temas principais, que não estão ali nos gerais, mas também é um tema muito recorrente no A Caminho da Luz, é o assunto Igreja e Roma. E o Emmanuel vai tratar desse assunto, explicando que Roma tinha essa missão de consolidar uma nação global. O que hoje a gente vê aí nessas primeiras linhas do globalismo é um projeto que já estava traçado desde a civilização romana. Porque são coisas distintas. Uma questão é o plano de Deus.
Outra é a implementação dependente dos homens. O plano de Deus é sempre maravilhoso. A implementação dependente das mãos humanas, muitas vezes, ela exige reparos no meio desse caminho, no meio da jornada. E aqui o Emmanuel usa uma expressão muito interessante falando, né, que Roma estava para ser os Estados Unidos do mundo. Aqui no contexto da mensagem, vocês vão perceber que ele está fazendo uma referência a Roma como essa nação que estava com essa responsabilidade de consolidar uma fraternidade em termos de Estado, mas também do ponto de vista religioso. E, principalmente no livro Emmanuel, ele vai trazer ali com lições bem diretas, mostrando para a gente que a traição dos homens no campo no aspecto da religiosidade atuou de forma muito incisiva na missão da Igreja Romana. Porque qual que é a explicação do Emmanuel em breves linhas, né? Sem complicação? A mensagem do Cristo ela é simples, ela é pura, ela é de amor, de simplicidade. Nós que estávamos no passado responsáveis pela educação religiosa do planeta, nós fomos nos assentar às mesas do poder temporal. É uma expressão, inclusive, usada pelo Emmanuel. Nós fomos compactuar com os poderes do mundo. E aí, a missão religiosa se transformou num império religioso. Por isso que a besta lá do Apocalipse ela é comparada a um dos impérios. Ela vem na sucessão dos impérios, lá no capítulo 17 do Apocalipse, né? Há uma transmissão de poder. Então, esse império religioso ele recebe o cetro do poder das nações, dos estados, e atua no planeta com essa perspectiva de estado e de poder. Exemplo disso, nós falamos também hoje de manhã, é a atuação no campo das cruzadas, da Inquisição, que são empreendimentos típicos de nação, de impérios, realizados em nome do Cristo, onde as maiores barbaridades da nossa história foram praticadas em nome de Jesus. Isso, então, trouxe uma contaminação sobre a tarefa da cristianização do planeta, que é a missão do Cristo, é o projeto do Criador para o planeta Terra, de tal maneira que resultou em muitos efeitos da atualidade. Eu vou mostrar isso para vocês, o Emmanuel comenta isso no livro Emmanuel e no livro A Caminho da Luz. Então, eu lembrei aqui, elaborando o estudo para vocês, dessa entrevista que foi realizada em 1985 entre a Hebe Camargo e o Chico Xavier, com a participação da Nair Belo, que também era muito amiga do Chico, em que, logo após um comercial, um intervalo, a Hebe chega o microfone na boca do Chico e fala assim: Chico, então quer dizer que paira sobre as nossas cabeças aí a profecia de uma terceira grande guerra? E o Chico é pego desprevenido ali, né? E vai conversando com todo jeitinho, que é um assunto muito delicado, mas ele vai abordar uma questão de grande profundidade ali com a Hebe, que é o seguinte: ele fala assim, resumindo, Hebe, olha, nós temos que considerar que o passivo kármico da humanidade é muito grande. Vamos pegar, por exemplo, as cruzadas. As cruzadas, se elas fossem trazidas para a atualidade, em termos de destruição, o potencial destrutivo dela foi muito maior do que o das guerras que a gente tem na atualidade, se a gente pudesse comparar em termos de proporção. E isso trouxe um comprometimento kármico para o planeta muito grande. E aí a gente fica ouvindo o Chico falar sobre isso e pensa, né? Por que ele estava abordando esse tema? Porque ele estava querendo dizer o seguinte: olha, o passado kármico da civilização ocidental é grande. Então ele vai complementar: nós precisamos fazer muito esforço para não recairmos num grande conflito, porque esse grande conflito vai poder realmente trazer ali poderá atuar como um grande catalisador desse processo da transição que a gente está vivendo, né? Mas
o que eu queria mesmo destacar nessa entrevista aqui, do Chico com a Hebe, é que ele está mostrando para a gente os efeitos nefastos de todo o nosso desvio religioso que repercutem até hoje sobre a história. E isso vai ser muito bem abordado, não só no livro A Caminho da Luz, mas também no livro Emmanuel. Então vejam, né, eu comentei com vocês mais cedo, quando ele vai falar da Inquisição, ele diz, o Emmanuel, que a Inquisição entravou a evolução da humanidade por mais de 6 longos séculos. Vejam isso, pessoal, 6 séculos de atraso. A gente poderia estar 6 séculos à frente no nosso tempo. Isso só com relação à Inquisição, sem considerar os outros desvios da humanidade no caminho. Novamente, que desvio é esse? É o não atendimento do projeto de Deus. O projeto do Cristo é claro para todos nós, mas o livre-arbítrio coletivo nem sempre segue na mesma trajetória, né? Então a gente percebe no livro A Caminho da Luz a preparação do caminho, que vocês sabem que o Messias é chamado até na Bíblia judaica como o Sarrapanim, que é o anjo das faces de Deus, o anjo do caminho, né? Quando Jesus aparece para Moisés lá no alto do Monte Sinai, que está no livro de Êxodo, Jesus conversa com ele. Os judeus sabem que aquele que aparece lá no alto do Sinai é o Messias, é o Mashiach. E todos os judeus sabem disso, né? E Jesus conversando com ele, ali naquela manifestação de luz, né? Quando o próprio Moisés não conseguia ver o rosto dele, tamanha a luz que foi manifestada ali naquela oportunidade, Jesus fala com ele: olha, agora você vai caminhar, porque eu vou adiante de você e vou preparar o caminho. E aí Moisés conversa com ele e fala assim: não, mestre, se você não prometer para mim que você vai me seguir, quer dizer, sem essa garantia de que você vai nos acompanhar, eu não vou seguir esse empreendimento, não. E aí Jesus, que é o Mashiach, segundo os judeus, lá no alto do Monte Sinai, fala: não, pode ir que eu vou te preparar o caminho. Por isso que Jesus fala que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Porque desde a primeira condução dele lá no Velho Testamento, como está registrado no Velho Testamento, ele já era conhecido como o mestre do caminho. E ele vem trazer o caminho para todos nós no planeta, né? O ministério dele na encarnação é a exemplificação como carta viva para mostrar para a gente que os ensinamentos não ficaram só no plano da teoria, mas também foram vividos. Aí nós temos a expansão do cristianismo em termos de império e a deturpação da mensagem, que faz com que a mediunidade de presciência do Cristo já tinha antevisto tudo isso que aconteceria, nos falando que chegaria o momento em que o Consolador viria resgatar, retirando todos os escândalos. É uma expressão usada, por exemplo, lá em Mateus 24, no sermão profético, né? Jesus, quando vai falar dessa transformação, ele fala assim, que os anjos seriam reunidos dos 4 cantos dos céus e retirariam os escândalos. E quando nós vamos no original grego, nós vemos que escândalo significa pedra de tropeço. E aí tudo isso, toda essa mensagem se casa, por exemplo, com a mensagem do Apocalipse, que a gente vai entender, por exemplo, com o final do Evangelho de João. O que significa essa pedra de tropeço? Jesus promete que no futuro as coisas seriam retomadas à sua essência original. Por isso que o Espiritismo é conhecido como o cristianismo redivivo, o Evangelho renascente, o Evangelho agora voltando com toda a sua essência de simplicidade, sem a contaminação dos desvios do passado, né? Tudo isso, e aí nós já chegamos nessa parte que eu havia prometido para vocês, mostra os efeitos que estamos constatando até hoje na humanidade, decorrentes dessa alteração, dessa deturpação. Então, vamos entender isso aqui. O que nós estamos tentando demonstrar? A gente está tentando demonstrar que o livro A Caminho da Luz, o livro Emmanuel, eles apontam para todos nós
que a deturpação, a nossa traição, a chamada apostasia, segundo os teólogos, que está na Bíblia, que seria esse momento de grande traição que a humanidade incidiria, essa fase traria efeitos nefastos, e esses efeitos são sentidos até hoje. Emmanuel comenta isso, no livro Emmanuel, no livro Caminho da Luz. Emmanuel vai mostrar para a gente que toda desorganização que nós estamos vendo hoje no planeta, incluindo o cenário internacional, está diretamente ligada à falta de cristianização dos corações, a esse desvio do roteiro. Porque se nós tivéssemos seguido o caminho de simplicidade e a essência da lei de amor que ele trouxe, nós não estaríamos vivenciando esse paradigma de força, de destruição, de conquista, todas as características da cultura ariana que nós demonstramos no livro A Caminho da Luz, que nós também vimos hoje de manhã. Então vamos abordar um pouquinho desses efeitos, segundo os ensinamentos do Emmanuel. Perdão, pulei um aqui. Então vamos lá, olha, no livro Emmanuel, aqui eu coloquei a capa da primeira edição, né? Vejam esse comentário do Emmanuel, vou ler para vocês. Capítulo 3. A doutrina de Jesus, concentrando-se à força na cidade dos Césares, aí permaneceu como encarcerada pelo poder humano. Então há uma prisão da mensagem. E passando por consecutivas reformas, perdeu a simplicidade encantadora das suas origens, transformando-se num edifício de pomposas exterioridades. O externalismo religioso é um problema muito sério. É a religião que ainda está na moda. Todas as religiões que fazem a cabeça da população na atualidade, elas estão numa proporção considerável vinculadas ao externalismo religioso. O que é o externalismo religioso? É aquela crença de que basta uma atuação nossa externa, uma adesão verbal, a frequência a um templo, o fato de colocar uma contribuição, uma oferta, uma oferenda no altar. Tudo isso são práticas externas que nos iludem, que a gente pensa que essa prática externa, o fato de acender uma vela, que isso vai promover alguma alteração interna, né? Então o Emmanuel está mostrando aqui que todos os ensinamentos do Cristo acabaram morrendo em exterioridades. Então as pessoas acham hoje que seguir Jesus é levantar as mãos para os céus, mas ele já tinha nos advertido, né? Nem todo aquele que levantar as mãos para os céus e disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então o recado de Jesus sempre foi muito claro, mas a humanidade se enveredou por essa fantasia. Aliás, o Arnaldo Rocha falou isso para mim, inclusive, pessoalmente. Ele dizia que um dos grandes problemas da humanidade é a fantasia. Nós ficamos entrando nesses universos de fantasia que nos desviam do nosso foco espiritual principal. Então, perdeu a simplicidade encantadora das suas origens, transformando-se num edifício de pomposas exterioridades. Após a instituição do culto dos santos, surgiram imediatamente os primeiros ensaios de altares e paramentos, as exterioridades dos templos, inclusive, para cerimônias eclesiásticas, medidas aventadas pelos pagãos. Olha, tudo isso aqui é dedo dos pagãos, convertidos, os quais constantemente foram adaptando a igreja a todos os sistemas religiosos do passado. Então o Emmanuel também mostra em várias outras passagens que houve só uma transferência. Tudo que nós vemos hoje de paramentos e de dogmas e de exterioridades religiosas em nome de Jesus é nada mais do que uma transmissão do paganismo romano incorporado em nome de Jesus. Medidas aventadas pelos pagãos convertidos, aqui eu já li. Foram adaptando, os quais constantemente foram adaptando a igreja a todos os sistemas religiosos do passado. Atualmente, olha, vejam isso, eu acho que a gente tem que meditar muito, refletir muito nessas colocações do Emmanuel. Atualmente, 90% das instituições são de origem humaníssima, fora de qualquer características divinas. Então, vejam a nossa ilusão, a gente às vezes adere, até do próprio Espiritismo, estou falando para mim mesmo. Nós temos práticas religiosas achando que nós já estamos conquistando o reino dos céus, mas são práticas meramente exteriores, são práticas de origem humana,
não dizem respeito à nossa reforma íntima. Então, a preocupação do Emmanuel no livro A Caminho da Luz é exatamente essa. A gente toma muito cuidado com isso, porque a humanidade precisa vencer essa etapa para a efetiva espiritualização do planeta. Toda essa demagogia, agora lá no capítulo 35 do livro Emmanuel, já é o fecho do livro Emmanuel, tá? Eu selecionei alguns trechos. Toda essa demagogia filosófica, doutrinária, que vedes nas fileiras do Espiritismo, olha, inclusive no Espiritismo, o Emmanuel está dizendo, essas deturpações que a gente vê, inclusive no Espiritismo, têm a mesma origem, tem a sua razão de ser. As almas humanas se preparam para o bom caminho. A missão do cristianismo na Terra não era a de mancomunar-se com as forças políticas que lhe desviassem o profundo... Perdão, gente, eu tenho que colocar o óculos aqui que eu não estou enxergando. A profunda significação espiritual para os homens. O Cristo não teria vindo ao mundo para instituir castas sacerdotais e nem impor dogmatismos absurdos. Sua ação, a ação do Cristo, dirigiu-se justamente para a necessidade de se remodelar a sociedade humana, eliminando-se os preconceitos religiosos, constituindo essa ação a causa da sua cruz e do seu martírio, sem nos desviarmos, contudo, do terreno das profecias que o anunciavam. Todas essas atividades bélicas, então aqui é um dos trechos que eu falei para vocês, em que o Emmanuel faz a vinculação da atualidade com o desvio religioso da humanidade. Todas essas atividades bélicas, todas as lutas antifraternas no seio dos povos irmãos, quase a totalidade dos absurdos que complicaram a vida do homem vieram da escravização da consciência ao conglomerado de preceitos dogmáticos das igrejas, que se levantaram sob a doutrina do Divino Mestre. Então ele está dizendo, olha, se houvesse a efetiva cristianização dos homens segundo os ensinamentos puros do Cristo, a humanidade não estaria vivenciando tanto tumulto como hoje. E a maioria dos problemas que nós temos na atualidade é a falta dessa cristianização. Percebam então que quando o Emmanuel, o próprio Apocalipse, está mostrando ali de maneira muito incisiva o problema do desvio religioso, é o problema do descaminho humano, né? É a humanidade se enveredando pelos caminhos de perdição, contrariando as suas bases, digladiando-se mutuamente, condenando-se umas às outras em nome de Deus. Olha, são as guerras, né? Inclusive as guerras dos conflitos religiosos. Olha o que a gente está vendo aí no Oriente Médio. Na entrevista da revista Manchete de 1994, nós encontramos uma matéria em que o Chico Xavier estava numa reunião conversando lá com os amigos, inclusive o Dirceu Abdala estava lá, o Dirceu Abdala, amigo do Chico lá de Goiatuba, Goiás. A pessoa que se é referida na matéria que fala sobre os problemas da região é o próprio Dirceu, porque ele já havia contado isso para a gente antes, e eu até mostrei para ele depois a reportagem, ele confirmou. Lá naquela oportunidade, o Chico estava comentando sobre os problemas do Oriente Médio, e teve um momento que ele fez uma pausa em silêncio e comentou assim com o repórter, olha, infelizmente, é possível que uma nova guerra mundial surja daquela região. Uma região em conflito puramente religioso, né? Porque se a gente for avaliar ali no fundo, é o dogmatismo iraniano com o dogmatismo israelense, que está gerando todo esse conflito. E aquilo é, né, uma draga sem fim, e a gente não sabe onde que vai parar, né? Então, tudo isso decorrente dessa falta de cristianização dos nossos corações, da má compreensão da mensagem do Cristo no planeta. Então, no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel vai falar do século XX e das suas provações, e ali ele traça uma série de considerações sobre o futuro da humanidade. E nós chegamos a mensagens do Emmanuel, que eu vou mostrar para vocês, que estão presentes no livro A Caminho da Luz e em outras obras, também da psicografia do Chico Xavier, que nos preparam para essa transição, para a gente tentar entender o momento que nós estamos vivenciando agora. Então, no livro
A Caminho da Luz, que é o último capítulo, capítulo 25, Emmanuel diz assim: vive-se agora na terra um crepúsculo, ao qual sucederá a profunda noite. Então, vamos entender isso aqui. Mas para entender melhor, vou pegar um outro trecho que está no mesmo capítulo. É um contraponto que ele está fazendo aqui. Vamos lá, olha. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe, regenerado no batismo do sofrimento. Ó, então, peraí, o que o Emmanuel está querendo dizer aqui no finalzinho do livro A Caminho da Luz? Ele está dizendo o seguinte, gente, nós estamos numa fase agora de crepúsculo. Isso lá no século XX, no final, né? Aliás, o livro é de 38, né? De 1938. Mas ele confirma isso também em várias outras mensagens. Ele está dizendo, olha, nós estamos entrando numa fase de escuridão. E o que vem pela frente, Emmanuel? Vem isso aqui, ó. Uma profunda noite. Então, Emmanuel já tinha previsto para a gente. Essa fase conturbada que a gente está vivenciando, e é curioso porque não é só o Espiritismo que está nos alertando para isso, não. Nós tivemos a oportunidade de conversar com uma madre da Igreja Católica e ela disse para a gente que esse é um dos temas mais comentados hoje no mundo inteiro, que é a situação de turbulência que a humanidade hoje está experimentando. Então fala-se muito sobre final dos tempos, sobre transição, não é só no meio espírita. Esse assunto está sendo discutido, debatido e falado com todo mundo, em todas as linhas religiosas, né? E o Emmanuel, então, ele tinha previsto essa fase conturbada que a gente está vivendo. Mas como, Marco? Gente, o livro é de 38. E ele disse isso, olha, que viria uma profunda noite, que seria treva. E só depois que passasse essa profunda noite que voltaria uma nova aurora. Então o Emmanuel estava preparando a gente da seguinte maneira: pessoal, vem um corredor escuro aí no nosso caminho. Mas não esquenta a cabeça não, que lá no final do túnel tem luz, né? Vamos confiar no Cristo. A luz volta, mas que a gente vai vivenciar um momento de conflito, de conturbação, vai. É o que a gente está passando hoje, né? E tem questões aqui muito vinculadas aos assuntos contemporâneos que eu quero mostrar para vocês. No livro também, A Caminho da Luz, no mesmo capítulo 25, Emmanuel diz assim: uma tempestade... antes de ler isso, olha, vejam isso aqui. Isso, aqui, olha. Um detalhe também desse trecho que eu esqueci de comentar com vocês. Depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Então aqui ele está dizendo também o seguinte: olha, o que vem aí é karma. Vai ser um batismo de dor. São provações, são expiações. É o que a humanidade vai começar a enfrentar nessa fase, né? E no mesmo capítulo ele vai dizer: uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue, que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano. Gente, vocês já prestaram atenção nisso aqui? O Emmanuel está dizendo, no final do livro Caminho da Luz, o seguinte: olha, aquele Fausto e toda a pompa que nós vimos na civilização europeia, aquilo vai sumir, vai cair como o Império Romano. Temos muita coisa para comentar sobre isso, vocês vão ver. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências, com vistas à civilização do porvir. Então o Emmanuel já nos prepara, ele diz: olha, a nova semeadura da humanidade, ela vai começar a frutificar nas Américas. E aí vem a missão do Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós estamos no período mais agudo da raça ariana. Lembram que eu mostrei para vocês os ciclos? E o Emmanuel comentando que nós estamos na fase final daquele período de 7.000 anos da raça ariana? Ok. Então, vejam vocês o que ele diz no capítulo 5, combinado com o capítulo 1 do livro Caderno de Mensagens. Ele vai dizer assim: delas, das raças arianas, descendem todos os povos, na verdade são as castas dos capelinos, descendem todos os povos arianos,
que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição da sua marcha evolutiva. Então, ali no capítulo 5, o Emmanuel, ele às vezes traz questões muito pontuais, você tem que prestar atenção no que ele está querendo dizer. Mas ele está mostrando para a gente o seguinte, olha, essa fase da cultura ariana é a mais aguda, é a mais crítica, é a que a gente está vivendo agora. Achamos-nos agora nos últimos períodos da raça ariana. Veja, eu encontrei a mesma afirmativa dele lá no livro Caderno de Mensagens. Então, ele confirma isso. É uma entrevista do Emmanuel, aqui é o próprio Emmanuel falando através do Chico. Pessoal, nós estamos na fase final. Sabe a onda que está ali para quebrar? Né? Aquela onda no seu ápice, ela vai quebrar. É o que vai acontecer. Todos aqueles vícios que caracterizaram a cultura ariana, que eu mostrei para vocês, eles vão cair. Orgulho, ambição, guerras, tudo isso vai sumir. Claro que não vai ser do dia para a noite, né? Mas nós estamos nesses momentos mais extremos, em que vamos ver essas coisas acontecerem. Não podemos olvidar também que a Europa, superalfabetizada, se encontra num karma de débitos clamorosos à frente da lei, em dolorosa expectação para o reajuste moral que lhe é necessário. Capítulo 1 do livro Caderno de Mensagens. Então aqui o Emmanuel está dizendo, prestem atenção porque a Europa vai passar por um reajuste kármico forte. Já era uma previsão, que casa muito bem, na minha visão, com o que está no capítulo 25 do livro A Caminho da Luz. E vejam vocês esse testemunho do Carlos Bacelli, que está registrado no livro Chico Xavier, o Médium dos Pés Descalços. Um livro que já tem um tempo, acho que ele é do ano de 2000, 2002, né? Muito antes de tudo isso que a gente está vendo acontecer no planeta. Vejam vocês o Chico conversando com o Bacelli, dizendo assim, eu vou chegar mais perto aqui para conseguir ler, para colocar o óculos. O Brasil corre o risco de perder a posse da Amazônia. Muitos países estão de olho e futuramente irão propor constituir uma espécie de conselho para tomar conta dela. Quando a Europa sofrer com a guerra, olha isso, quando a Europa sofrer com a guerra, tomara que não aconteça, né? Tomara que não aconteça. Mas, ao que tudo indica, os navios chegarão à nossa costa e com os canhões apontados para nós, eles exigirão ser acolhidos e ocupar parte do nosso território, principalmente a Amazônia. O que eu acho que é mais saliente nesse período que a gente está vivendo agora? É a guerra da Europa, né? Então, é um registro antigo e o Chico já estava dizendo, falando, gente, olha, a Europa vai sofrer com a guerra aí, tomara que não aconteça, mas se acontecer, eu vou mostrar para vocês que isso aqui tem uma conexão direta com o terceiro segredo de Fátima, vocês sabem, né? Isso tem uma conexão direta com o terceiro segredo de Fátima, de Nossa Senhora que apareceu em Fátima. Então vamos lá. Numa outra carta, num outro texto que também está no livro Caderno de Mensagens, capítulo 16, o título é Carta de Chico a José Gonçalves Pereira. É um comentário que o Chico faz para esse amigo dele. Ele diz assim, penso que em 2057 nossos alicerces já estarão mais sólidos. A ciência terá acordado para deveres mais amplos e estará, com a ajuda de Deus, dando mão forte à religião para as nossas conquistas definitivas do espírito. Aí vem essa outra previsão dele. A Terra terá sofrido mais um pouco, provavelmente com as guerras e renovações que virão inevitáveis. E por isso mesmo revelar-se-á mais compreensível e mais bela. Então, o Emmanuel aqui está nos dizendo, olha, vem uma guerra forte aí que vai fazer a humanidade dar uma renascida, vai dar um choque na humanidade. E vai fazer também suscitar um novo sentimento de revivescência na comunidade planetária. Se nós não estivermos errados, é exatamente o que nós vemos também confirmando no livro Justiça Divina, capítulo 52, psicografia do Chico. Quando nos referimos aos mundos superiores,
recordemos que a terra um dia formará entre eles por instância divina. Então ele está dizendo aqui, olha pessoal, a terra um dia vai ser um mundo superior. Isso aí é garantido. Atualmente, no entanto, apesar das magnificências que laureiam a civilização em todos os continentes, não podemos alhear-nos do preço que pagará pela promoção. Então, a gente faz um apanhado de tudo que nós vimos aqui. Lembra lá do que o Chico falou para a Hebe? Hebe, o karma da humanidade é pesado. Então, qual que é o preço que a humanidade vai enfrentar aí nesse período de transição? Sem dúvida, os campos ideológicos da vida internacional entrarão em conflitos encarniçados pelo domínio. As nuvens de ódio que se acumulam na psicosfera do planeta rebentarão em tormentas arrasadoras sobre as comunidades terrestres. Não é a mesma expressão que ele usou no capítulo 25 do A Caminho da Luz? Das nuvens pesadas que vão arrebentar sobre as nossas cabeças? Contudo, as vibrações do sofrimento coletivo funcionarão por radioterapia na esfera da alma, sanando a alienação mental dos povos que sustentam as chagas da miséria. Então ele está dizendo assim, olha, foi a mesma coisa que ele falou para o amigo dele, naquela carta. Esse flagelo coletivo vai atuar como se fosse uma radioterapia que cura o câncer. Vai dar uma balada nas chagas mentais da humanidade. A humanidade vai sair desse período de loucura. Gente, nós estamos vivendo um período de loucura. Todo mundo está vendo isso. As coisas que estão acontecendo aí no cenário nacional e internacional, né, não é brincadeira. São coisas que a gente nunca imaginou que a gente ia ver e testemunhar. Né? Então, aqui o Emmanuel está dizendo, olha, que esse flagelo coletivo funcionará como radioterapia na esfera da alma, sanando essa alienação mental dos povos que sustentam as chagas da miséria, em nome da ideia de Deus, e daqueles outros que pretendem extirpá-las, banindo a ideia de Deus das próprias cogitações. Engenhos de extermínio desintegrarão os quistos raciais e as cadeias que amordaçam o pensamento, remediando as agonias econômicas da humanidade e dissipando as correntes envenenadas do materialismo, a estender-se por afrodisíaco da irresponsabilidade moral. Então aqui o Emmanuel faz essa vinculação, nos mostrando que essa fase escura da transição, ela vai dar uma chacoalhada na humanidade. Aqui, ainda voltando lá no livro Caderno de Mensagens, capítulo 1. Mas também, através de nossos corações, chamados a plasmar uma vida que seja realmente digna de ser vivida por aqueles que nos sucederão nos tempos duros. Eu destaquei esse trecho só para mostrar o Emmanuel comentando que ele chama o futuro, ele se refere ao futuro como tempos duros. Então, assim, nós não estamos aqui atuando como Cassandra e promovendo, né, previsões do terror. Não é esse o nosso objetivo. Eu sigo o que um estudioso aí na internet, ele comenta, ele diz assim, olha, a gente tem que ter otimismo, esperar o melhor, mas se preparar também para o que pode acontecer, né? Então, essas previsões, todas elas podem ser afastadas, com certeza, dependendo da conduta e do roteiro da humanidade. Mas o Emmanuel nos previu tempos duros. E, assim, não dá para ficar acreditando nessas promessas de céu de arco-íris com relação à transição planetária. Por quê? Porque os desafios da humanidade são muito pesados, né? É muita coisa que está aí dependendo de nós. Mesmo livro Caderno de Mensagens. Aqui no Brasil, aqui mesmo no Brasil, numa nação com a capacidade de asilar 900 milhões de habitantes, em 400 e alguns anos de evolução, mal estamos passando das faixas litorâneas. Serviços imensos esperam por nossas almas no futuro próximo. Eu acho que a gente tem que ter isso aqui em mente. Olha o tanto de serviço que nós temos aqui no Brasil, na tarefa de auxílio a Jesus. Emmanuel está dizendo aqui, amigos, olhem para o mapa do Brasil. Nós mal saímos da colonização das faixas litorâneas. Olha a plataforma continental gigantesca de território que ainda tem para poder ocupar com a civilização inteira.
E aí ele ainda traz uma dicasinha, né? Uma pista. Olha, talvez o Brasil vá asilar. O que é asilar? É dar abrigo a 900 milhões de habitantes. Talvez o Brasil vá receber muita gente. Então percebam que também as previsões, através do Chico, sobre o papel do Brasil como coração do mundo e pátria do Evangelho, são bem mais profundas do que a gente pode imaginar. E aqui eu trouxe uma transcrição de uma palestra. Vocês já viram o Chico da palestra? É muito difícil, né? Mas ele fez uma preleção, com certeza ali inspirado pelo Emmanuel, no Centro Espírita Perseverança, em 1992, né? Quando ele foi perguntado a respeito da missão do Brasil como pátria do Evangelho. E vejam vocês o que ele disse. O link do YouTube está aqui, depois eu mando o link para quem quiser assistir o vídeo, que é uma preleção muito bonita, mas ele comenta aqui: quanto à conceituação de pátria do Evangelho, nós somos compelidos a pensar no futuro. Peraí, pausa. Então perguntaram: Chico, mas o Brasil é pátria do Evangelho? Ele mas pensa no futuro. Marco, mas eu vi um estudioso espírita falando que o Brasil já é a pátria do Evangelho. Já é. Mas não quer dizer que não existam outras fases no futuro. E o Chico advertiu, ele disse: pensa no futuro, porque tem mais fases reservadas à missão do Brasil no futuro da humanidade. Ele vai completar isso, vocês vão ver. Nós somos compelidos a pensar no futuro, quando teremos, talvez, necessidade de exemplificarmos até com sacrifício o Evangelho que nos foi confiado por nosso Senhor Jesus Cristo. Sem nos esquecermos que, do ponto de vista evangélico, até ele foi atingido pelo sacrifício extremo, para dar-nos essa alvorada maravilhosa, que é a doutrina de luz que nós abraçamos e que nos une a todos num abraço só, num só coração. Chegada essa época, quando chegar essa época do futuro, naturalmente seremos compelidos a testemunhos e exemplificações. E agora, no antes das lutas maiores que o porvir nos reserva, então ele está dizendo: prepare-se, porque vem desafios adiante. Nas lutas maiores que o porvir nos reserva, serão horas difíceis que nós, como filhos da pátria do Evangelho, devemos exemplificar e esperar. Preparemo-nos para um mundo de fraternidade verdadeira, em nos referindo à comunidade das nações. Então ele está preparando o Brasil. Olha, o Brasil vai abraçar o mundo. Preparem-se, vai ser uma fraternidade, uma exemplificação fraterna que a história humana nunca viu. O Brasil vai abraçar o mundo. Então olha aqui, fraternidade verdadeira, nos referindo à comunidade das nações. Preparemos-nos talvez para abraçar os filhos de outras terras que virão até o coração de nosso país, buscando a paz desejada, que para eles tem sido tão difícil de ser encontrada. Ele falou isso em 1992. Já tinha passado Guerra Fria, tudo mais, né? Mas o Chico previu que a Europa poderia sofrer com a guerra. Ele previu que nós poderíamos receber até 900 milhões numa nova fase da missão espiritual do Brasil. Percebem? São palavras muito claras. Buscando a paz desejada, que para eles tem sido tão difícil de ser encontrada. Somos, em verdade, geograficamente falando, o coração do mundo. Então, qual que é o detalhe que ele estava querendo chamar a atenção aqui? Ele estava dizendo assim: gente, o Brasil é o coração do mundo, não é só em termos metafóricos, não. Ele também ele tem uma fase em que ele vai atuar como coração geográfico do planeta. Vocês imaginam, né? O que pode acontecer com o Brasil aí servindo de uma nova semeadura, de uma nova cultura para o mundo inteiro? A gente não sabe o que vem por aí, né? E como filhos da pátria do Evangelho, somos chamados a exemplificar o que aprendemos, o que ensinamos, o que constitui a razão de nossas vidas. E o Senhor nos fortalecerá para sermos filhos também da pátria do Evangelho, quando soar a hora a que formos chamados para a grande renovação. Então ele está mostrando. Eu queria comentar com vocês do terceiro segredo de Fátima, né? Tive a oportunidade, há menos de 10 dias atrás eu estava lá em Fátima, né? E eu já tinha estudado bastante as revelações de Fátima para os 3 pastorinhas, as 3 crianças, né?
E o que acontece? O terceiro segredo não foi revelado, ele não foi trazido a público. O Papa João XXIII, ele convocou uma assembleia com seus principais bispos e pessoas de confiança em 1960 e apresentou o terceiro segredo e colocou à mesa e falou assim: gente, eu mostro isso para a humanidade ou não? Bom, um dos arcebispos, que é o Beia, ele levou, na época, um padre, estava com a idade assim mais jovem, né? Que é o Malak Martin, que nos contou essas coisas que eu vou trazer para vocês. O Malak Martin foi assessorar o bispo Beia, e ele participou da reunião, e ele ouviu tudo, ele leu o terceiro segredo, né? E a conclusão deles era que eles estavam ali num contexto delicado com a questão soviética, e eles não trariam, então, o segredo à tona, eles não revelariam. O Malak Martin conta que o bispo dele, quem ele assessorava, saiu de lá a passos fortes, bateu a porta, xingando e dizendo assim: vocês são responsáveis pela morte de bilhões de pessoas. Vocês estão brincando com a vida de bilhões de pessoas. Quem quiser pesquisar sobre a vida do Malak Martin, porque a gente buscou as fontes, tá? Vocês podem pesquisar na internet, vocês vão encontrar os livros que ele publicou, as entrevistas. Eu assisti as entrevistas, tá? Então não estou falando do que me contaram, não. Eu ouvi todas as entrevistas dele. São entrevistas que ele começa a dar ali por volta de 1990 até 1996. Então, são relatos muito distantes do que a gente está vendo agora. E, na minha opinião, os eventos atuais estão confirmando o que o Malak Martin disse. Mas vamos lá, vocês vão entender. Então, o Malak Martin participou da reunião e ele prometeu que ele não podia revelar. Mas ele criou um artifício muito engraçado para poder falar do terceiro segredo. Ele virou e disse assim: olha, eu prometi que eu não posso relatar o que eu li, mas eu não prometi que eu não posso responder sim ou não se alguém me perguntar. É isso, é aquilo? E aí, quando ele resolveu adotar essa metodologia, lá ele era radicado nos Estados Unidos. Todas as instituições aí, católicas, religiosas, começaram a convidar ele para entrevistas, e o pessoal ficava julgando, verde para colher maduro. É sobre isso? Não. É sobre aquilo? É. Tem a ver com isso? Sabe aquela brincadeira de quente e frio? Pois então foram anos de quente e frio com Malak Martin. E aí o pessoal hoje reuniu tudo que ele confirmou do terceiro segredo de Fátima. Então agora, ainda bem que está todo mundo sentado. Vocês vão pesquisar na internet para ninguém pensar que eu estou mentindo. Mas o que acontece? O terceiro segredo de Maria de Nazaré para a irmã Lúcia e os outros irmãos é no sentido de que haveria um conflito que se iniciaria entre a Rússia e a Ucrânia. Ucrânia está publicado em 1996. E que esse conflito ele ia trazer repercussões danosas para o planeta inteiro. O Malak Martin fala que a humanidade seria atingida por um tipo de energia muito forte. Pode ser energia atômica? Não sei. Tá? Mas a previsão é de que isso aconteceria. E que, depois que acontecesse esse espraiamento do erro da Rússia por todo mundo, os russos iriam se arrepender. Mas a Maria de Nazaré disse que eles se arrependeriam tarde demais. E que a besteira já estaria praticada. E a partir daí viriam eventos geológicos envolvendo águas em grandes inundações que atingiriam muitos países e muita gente ia desencarnar. A síntese do terceiro segredo de Fátima é essa. Agora, é coincidência a gente estar vivenciando essa situação aflitiva que a gente está vendo aí? Dá vontade de pegar o Putin, colocar ele no colo, dar uns tapas no bumbum dele, né? Gente, para com isso, né? Uma situação aflitiva, uma máquina de moer carne ali no coração da Europa. Uma coisa horrorosa, ninguém sabe onde vai parar. E a França agora, junto com a Alemanha, preocupados, os países preocupados, tomando frente. E aí eu mostro para vocês o livro do Bacelli. Vocês viram o Chico falando, olha,
Quando a Europa sofrer com a guerra, tomara que não aconteça, mas ao que tudo indica, palavras do Chico, isso foi publicado muito tempo atrás. Não é nada agora que foi criado, não. Então a gente está vendo essas coisas se encaixando no contexto internacional atual, né? Então eu estou trazendo tudo isso para a gente perceber o seguinte: nós temos uma missão agora. Eu acho que o principal foco nosso é esse aqui, ó. Até porque no futuro todo mundo vai querer entender o que aconteceu. E a gente tem as informações. O Espiritismo hoje é o maior repositório de informações espirituais do planeta. É dever nosso guardar isso e passar para gerações futuras, né? Então, eu acho que o mais importante para a gente é isso aqui, olha. Quando ele fala dos serviços, né? Aqui, ó. Para mim, o mais importante que fica de tudo isso que nós estamos aprendendo a partir dessas previsões do livro A Caminho da Luz, com toda essa tessitura aí dos textos do Chico, é isso, olha. Serviços imensos esperam por nossas almas no futuro próximo. Então, a gente tem aqui trabalhar, gente, seguir o exemplo do Chico, né? Pensar no nosso dever, fazermos o máximo que a gente puder em favor do próximo, porque ainda tem muito nessa seara da cristianização do planeta para ser concretizado, né? Nós vimos os períodos que o Emmanuel nos mostra das próximas fases da humanidade. São milhares de anos ainda para concluirmos a nossa evolução, né? Bom, são apenas alguns apontamentos. Eu acredito até que já estourei o tempo. Agradeço muito aí pela presença de todos e estamos à disposição. Obrigado.